Bom dia, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao TSS. Tá todo mundo muito lá atrás, se quiserem vir mais pra frente, acho que não vem muito mais gente, não. A gente fica mais perto do Márcio. O Márcio vai dar a palestra hoje, o tema do nosso mês são as cartas de Paulo. E hoje o Márcio vai estar falando pra gente sobre a Epístola aos Coríntios. Uma das muitas cartas e muitas das passagens que Paulo cobre. Então, a Jaque, por favor, fazer a leitura inicial e a prece. Bom dia. Vou fazer a leitura do livro A Terra e o Semeador, de Chico Xavier, por Emmanuel. A decepção. O que mais me decepcionou é sempre a persistência de meus erros, através do tempo e da vida. Vida. A vida é um dom de Deus que nos cabe aperfeiçoar cada vez mais, valorizando-o pela utilidade que possamos ter em favor dos outros e pela aquisição de conhecimentos ou recursos dignos que nos façam cada vez mais úteis. Teimoso e pacato. Tenho muita vontade de ser teimoso no serviço da minha própria autoeducação, mas admito que sou muito pacato na conservação de meus defeitos. Desejo. Aos 17 anos de idade, meu ideal era o de encontrar uma profissão com que conseguisse a melhor remuneração possível para compartilhar com meu pai das despesas domésticas. Sempre dediquei a meu pai muito amor e veneração, doando-me vê-lo com a família numerosa, com escassos recursos para sustentá-la. Seria feliz, ficaria tão feliz se pudesse dizer que já realizei algo de bom. No entanto, isso não acontece, mas estou contente porque a bondade de Deus ainda me concede a felicidade de trabalhar. Agora, vamos nos conectar com Jesus, nosso Mestre, e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje, para aprender mais sobre suas lições. Agradecendo e pedindo a Ele que dê iluminação ao nosso amigo Márcio, para que ele possa passar-nos as lições necessárias para o dia de hoje. Agradecendo pelo dia e pedindo a Ele a proteção pela semana que teremos adiante. Muito obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom, prazer estar aqui novamente e fazer essa palestra, me preparar para essa palestra foi muito, mas muito interessante, porque ela trouxe para mim uma coisa que eu tinha perdido há algum tempo atrás, né? Eu cresci numa família católica e aprendi sobre a Bíblia, fiz Eucaristia, Crisma. E há muito, muito tempo eu não mexia na Bíblia, não lia a Bíblia, não fazia nada com a Bíblia. E até se tornou um pouco de... Ai, a Bíblia, tão chato de ler, tão trabalhoso. E aí vem essa palestra para preparar. E foi muito bom conhecer a Bíblia, né? Foi a primeira vez que eu realmente conheci o que é a Bíblia, né? O que ela representa em nossas vidas. E ela me despertou o interesse, essa palestra me despertou o interesse de estudar um pouco mais sobre a Bíblia. Então, acho que minha preparação não vai parar aqui, porque tocou muito a forma como as coisas são escritas e como a gente pode aprender, né? A gente esquece como algumas coisas do passado me lembram muito meu avô. Meu avô reclamava que a gente não parava para conversar com ele, entender as coisas, perguntar coisas do passado dele. E a Bíblia foi um pouco disso, né? Tem tanta coisa do nosso passado, as nossas vidas que a gente viveu ali, a gente está deixando para trás. Então foi muito interessante para mim. E durante a preparação dessa palestra, eu assisti um pouco algumas palestras do Haroldo. O Haroldo
Haroldo Dutra Dias tem estudado muito, né? Ele até fez uma tradução do Evangelho e ele fala justamente sobre as cartas de Paulo, que é muito interessante como essas cartas surgiram, né? Nessa carta específica aos Coríntios, ele comentou que Paulo queria ir para Coríntios, né? Queria ir para lá, queria estar com aquelas pessoas. Ele já tinha ido uma vez, queria estar lá novamente. E por vontade divina, ele foi para outro lugar e escreveu aquelas cartas. E graças a Deus, né? Graças a essa vontade divina, ele não foi para lá, porque assim ele escreveu essas cartas, documentou, e hoje a gente tem acesso a isso. Então é muito engraçado quando a gente às vezes quer uma coisa, a gente é forçado a ir por outro caminho, forçado entre aspas, né? A gente é levado a um outro caminho pela vontade divina e a gente vê quantas coisas boas acontecem por aquilo. E essas cartas foram cartas deixadas pra gente, para que a gente possa hoje entender um pouquinho melhor esses assuntos. Bom, vamos entrar na carta de Paulo. É uma carta extensa, são vários capítulos, né? E a Bíblia que eu utilizei foi uma Bíblia que minha mãe comprou pra gente quando a gente estava estudando, acho que pra Crisma, alguma coisa assim, Eucaristia, não lembro exatamente quando, mas ela veio estar de férias aqui e eu falei pra mãe, me traz uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia, que eu não tenho uma Bíblia aqui em português, nem em inglês eu tinha, não tenho. Aí eu falei, me traz uma Bíblia, e ela trouxe essa, e é uma Bíblia revisada por padres, uma Bíblia católica e tal. E nessa Bíblia ela está dividida por capítulos, e para cada capítulo, em alguns momentos, entre um capítulo e outro, dentro do mesmo capítulo tem subtítulos. E o capítulo 3, ele fala, a verdadeira sabedoria está no Evangelho. E eu achei que esse era e por causa do tema que eu escolhi, que é o capítulo... Próximo capítulo, que é o capítulo... Eu não anotei o número do capítulo. Mas eu acho que é o capítulo 9 ou 10, que é uma passagem da Epístola de Paulo muito conhecida. Mas eu achei interessante trazer isso como introdução para o tema que a gente vai estudar, né? E o que é o Evangelho? O Evangelho é uma palavra originária grega, de origem grega, que significa boa nova, que é a doutrina. O Evangelho é a doutrina do nosso Mestre Jesus, é a história do nosso Mestre Jesus, né? Todo o Evangelho, ele é formado por 4 principais livros dentro do Novo Testamento, de Marcos, Mateus, Lucas e João, né? E aí eu comecei a pesquisar também o que significa evangelizar, né? Se a gente tem que conhecer o Evangelho, o que a gente faz? A gente evangeliza. E o que é evangelizar, né? Evangelizar é o ato de divulgar a mensagem de Cristo, né? Então, como evangelizadores, a gente está passando a mensagem de Cristo. Então, ao conhecer, ao saber, é nosso papel de cada um de nós evangelizar, né? Levar essa mensagem para frente. E nesse capítulo 3, ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que não é nada, nem o que planta, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E nessa carta ele começa, um capítulo antes, ele começa explicando, né? Falando que, eu fui batizado por Paulo, fui batizado por Apolo, né? Que era um outro seguidor de Jesus lá em Coríntios. E acabaram se criando alguns grupos, digamos assim. Eu fui batizado por esse, fui batizado por aquele. E Paulo vem trazer que não é a pessoa que te batiza, não é a pessoa que te ensina, não é a pessoa que está ali te passando os ensinamentos, a coisa mais importante que vai te dar o crescimento, né? Que um não é melhor que o outro, mas sim a mensagem de Deus, o que Deus está trazendo para a gente, né? A gente pode lembrar muito bem de que Jesus disse, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo,
no primeiro capítulo, se não me engano, ele fala que o Espiritismo não vem destruir a lei cristã, mas dá-lhe cumprimento. Então é uma continuação do que Cristo trouxe, né? Da mesma forma de que Jesus estava dando continuidade a que todos os profetas, Abraão e todos os profetas antes deles do Velho Testamento, né, que a gente tem nos livros do Velho Testamento, ele continuou aquele ensinamento, e a gente, como espíritas, estamos fazendo a mesma coisa. Não estamos deixando para trás, não estamos dizendo que o que Cristo falou estava errado, o que Abraão falou estava errado. Pelo contrário, a gente está dando prosseguimento, a gente está dando continuidade àquele ensinamento. Porque essa é a lei do progresso, né? A gente sabe pelo livro dos Espíritos que existe uma lei do progresso que a gente tem que estar o tempo todo melhorando. Então, é uma dando continuidade à outra, né? Mas o que quer dizer que Deus dá o crescimento, né? E eu vou ler 2 passagens hoje desse livro aqui, que é o Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E nesse livro ele fala assim: somos compelidos, ou seja, somos forçados a reconhecer que todos somos individualmente pastores de um templo interno. Ou seja, cada um de nós é um templo. Cada um de nós é uma igreja, né? Então, cada um de nós tem o dever dessa transformação moral, né? A transformação de nós mesmos. Então, é essa transformação que Deus nos dá. Isso é o crescimento que Deus nos dá. É de cada um de nós. Não adianta eu querer... a primeira coisa, quando eu falei em evangelizar, não é sair evangelizando todo mundo, né? É começar por nós mesmos. Estou eu evangelizado? Estou eu entendendo a mensagem de Deus, né? Para então poder passar um pouquinho para os outros. Porque na hora que a gente começa a internalizar isso, o que acontece? A gente começa a praticar. Na hora que a gente pratica, essa é a forma certa de evangelizar. As pessoas vão olhar para a gente de uma forma diferente. Não adianta nada eu vir aqui falar, e lá fora eu fazer tudo diferente do que eu falei aqui, né? Que exemplo que eu estou dando, né? Se a gente continuar, ele fala que e uma mesma coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá segundo o seu trabalho. E de novo, Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele nos diz que cada consciência é filha das próprias obras, cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito de que ninguém escapa, né? Então é o nosso próprio trabalho. A gente não trabalha na nossa profissão para conseguir um salário melhor, a gente estuda, aí ganha uma promoção, a gente está sempre buscando o aprimoramento, né? E esse é o trabalho que a gente tem com Deus, o nosso aprimoramento moral, né? A gente trabalhar, a gente estudar, a gente se dedicar para conseguir esse mérito de viver num lugar melhor. E para terminar essa parte do capítulo, e como introdução, ele fala: efetivamente nós somos cooperadores de Deus, vós sois cultura de Deus, sois o edifício de Deus. Isso é muito interessante, né? Porque cooperadores quer dizer que a gente está ali participando junto com Deus. Então não é que Deus está fazendo tudo sozinho, né? Esse é um outro aspecto do a gente está aqui trabalhando para Jesus, trabalhando para o nosso Pai. E é justamente isso, que a gente está cooperando com Deus na criação desse planeta, né? De transformar esse planeta num planeta melhor. Então cada um de nós tem o nosso papel. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel fala: no serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua em que demonstração de esforço individual é imperativo divino. Ou seja, a gente tem que estar ali, no nosso dia a dia, trabalhando por Deus, ajudando Deus a construir um mundo melhor aqui, né? Não é tudo estralado de um dedo dele que tudo vai ficar perfeito aqui. Não, cada um de nós tem o nosso papel nessa criação. E quando a gente fala de trabalhador, a gente não pode esquecer, né, esse aqui traz no livro Religião dos Espíritos,
capítulo 31. O obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação, em qualquer campo religioso, segue em frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir em tudo a sacrossanta vontade. Então, se a gente lembrar dos trabalhadores da última hora, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que Moisés e os profetas antes de Jesus são os trabalhadores da primeira hora. Né? Depois a gente tem Jesus vindo como trazendo mais ensinamentos, mais trabalhos, os apóstolos todos, né, os mártires que tiveram. E finalmente agora temos nós, espíritas, o Espiritismo, trazendo novas revelações e entendimentos para que a gente dê continuidade a esse trabalho. Né? Então nós somos aí um dos últimos a trabalhar para Jesus. Né? Mas o que é trabalhar? O que é trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus e tudo isso? Então, separei aqui no capítulo 2 do Vinha de Luz, vou ler uma página rápida que dá um entendimento um pouco melhor de como fazer isso no nosso dia a dia. Ele fala: urge considerar que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente, ou seja, todos nós temos esse trabalho. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra, ou seja, alguns vieram para trabalhar no Espiritismo, outros no Catolicismo, todas as religiões, cada uma tem o seu papel dentro dessa coordenação, né, dessa cooperação com Deus. Então a gente tem que aprender a respeitar cada uma das religiões, porque ali tem o seu papel, né? Assim como o comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade, o administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Ou seja, cada um tem o seu papel, né? O médico tem o seu papel, o carpinteiro tem o seu papel, o cozinheiro tem o seu papel. E eu achei interessante que ele trouxe as mães e os pais têm o seu papel, né? E que papel importante que os pais têm, né? No momento inicial da vida das crianças, trazer os ensinamentos cristãos, né? Para aquela família, para aquele novo espírito, aquele espírito pode ser muito velho, né? Aquele espírito que está recentemente encarnado, né? A responsabilidade dos pais nessa cooperação com Deus, né? E agora a gente vai entrar, quando a gente fala em evangelizar, em praticar o evangelho, a gente não pode esquecer da parte mais simples, que é a aplicação da caridade. E a parte da epístola que eu escolhi para falar hoje, ele, nessa Bíblia que eu usei, ele chama de os dons espirituais e a caridade. E se a gente ler aqui, muitas pessoas vão reconhecer por causa da música da Legião, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como um bronze que soa, sou como um símbolo que tine. Se a gente lembrar, muitas das traduções, ao invés de caridade, ele usa a palavra amor no lugar de caridade. Essa tradução que, por coincidência, minha mãe trouxe para mim, ela usava caridade. Minha mãe disse: eu tenho várias aqui. Eu falei: mãe, qualquer uma, eu só preciso de uma. E justamente o que ela trouxe, ela usa a palavra caridade, né? Que é uma das coisas principais
do espiritismo, né? A caridade nossa, obrigado. Fora da caridade não há salvação, né? Um slogan que a gente usa o tempo todo, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente usa o tempo todo. Então eu achei muito interessante que justamente a tradução que eu trouxe, e minha mãe trouxe, foi a trazer como caridade, não amor. Aí a gente sabe que a caridade e o amor estão ali unidas uma à outra, e no fim a mesma coisa, né? A caridade nada mais é do que o amor em movimento, né? Em ação. Mas voltando ao item 1, que ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? Quando comecei a ler, ele me lembrou do capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os falsos profetas, né? Os falsos cristos e os falsos profetas. E ele comenta, atribui-se geralmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras e profecias se tornam sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo, aplicando-se a todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas, os mistérios da vida espiritual. Então, os profetas, para nós, são aqueles que estão trazendo novos ensinamentos, né? Como foi antes de Jesus, todos os profetas eles não falavam só sobre o futuro, né? Eles falavam, houveram algumas passagens que trouxeram muitos o que aconteceria, né, no futuro. Jesus mesmo traz quais são as passagens relacionadas sobre a vinda dele, mas era muito sobre qual é o nosso papel, né? Qual é o nosso papel dentro de uma sociedade, como é o nosso papel como indivíduo, nosso papel no sentido moral, né? Nossa progressão moral que a gente precisa fazer o tempo todo, né? Ele continua dizendo, desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seus desejos de dominação, certos conhecimentos que possuíam para conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. Ou seja, esses profetas, né? Ou seja, se ele falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, ele só pode ser caracterizado como profeta se ele tiver o quê? A caridade, né? É assim que a gente vai identificar os profetas, os reais profetas, não aqueles que a gente estava falando, os falsos profetas, né? Através da caridade é muito simples identificar se aquele profeta está trazendo coisas, está trazendo ensinamentos relacionados à caridade, ele está fazendo aquilo por amor. Esses são os verdadeiros profetas. São aqueles que nós queremos nos apoiar, nós queremos escutar, nós queremos aprender, né? E isso é um dos motivos pelos quais a gente, dentro do Espiritismo, qualquer reunião mediúnica séria, você vai ver que as pessoas estudam as mensagens que são chegadas. Nenhum livro de Chico Xavier ou qualquer livro atualmente sendo publicado pela edição espírita, pela Federação Espírita Brasileira, você vai ver que todos os livros são analisados, todas as mensagens são estudadas, são analisadas para ver se estão de acordo com os ensinamentos cristãos, né? Para ver se não tem nenhum espírito servindo de falso profeta, né? Vindo trazer palavras lindas, mas que o seu conteúdo não são apropriadas, né? E aí ele continua, e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências e tivesse toda a fé até o ponto de transportar montes, se não tivesse caridade, não seria nada. E esse traz um outro ponto do Evangelho que fala sobre os milagres, né? O Espiritismo não faz milagre, né? Vir no centro espírita e esperar uma cura milagrosa, que muitas vezes nós fazemos, né? Vão até uma casa espírita, esperam um atendimento, um passe que vai me melhorar, vai me curar, e não é esse o propósito. Você pode ter uma melhora imediata ali na hora, mas se você não tratar a causa,
você não for a fundo, o que está causando aquele sofrimento, né? Entender, se conhecer e saber o que você tem que tratar dentro de você mesmo, aquilo não serve para nada, né? Resolve num período, volta um pouco mais tarde, porque tudo, né, são ações, são reações às nossas próprias ações. Então, se a gente pensar, vai no pronto-socorro, resolve alguma coisa rápido, ele está com uma dor de estômago, ele passa um remédio, você melhora ali, é um alívio imediato, melhorou, mas se você não tratar, se for uma úlcera, você não tratar aquilo, vai continuar a doer, vai voltar a doer e você vai precisar trabalhar, vai voltar para o hospital. Então isso é o que a gente pensa muito no espiritismo, né? A gente não vai ter milagres, não vamos transportar, a gente pode até transportar um monte de um lado para o outro, mas se não tiver uma caridade dentro daquilo, se não tiver um propósito caridoso dentro daquilo, não vai servir de nada. Vamos seguir então. No item seguinte ele fala: e ainda que distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Isso é o que a gente fala o tempo todo, né? No espiritismo. Não adianta doar seu dinheiro se você está fazendo aquilo para ter o seu nome estampado em algum lugar, né? Não adianta você fazer aquilo sem ter amor, se a sua intenção não é boa. E no capítulo 13 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, ele fala: o que vale dizer que não se deve fazer o bem com vistas à retribuição, mas pelo simples prazer de fazê-lo. E aí ele traz nesse capítulo uma passagem de Lucas, capítulo 14, que fala: quando fizerdes um banquete, disse Jesus, não convides os teus amigos, mas os pobres e os estropiados, e serás bem-aventurado, porque esses não têm o que te retribuir. Então, quando você faz alguma coisa, né, vai fazer um banquete. O banquete, ele usa a palavra banquete, mas tá servindo alguém de alguma forma, né? Simplesmente uma refeição mais simples. Não convidar aqueles que você quer convidar por interesse, convidar meu chefe, porque assim eu vou ficar bem visto com meu chefe. Não, convida aquele que precisa. E quando ele fala os estropiados, não é uma pessoa de rua que você não conhece, não, aquele familiar que você conhece, que precisa, né, se sentir bem recebido na sua casa, que precisa daquele carinho, aquele amor, né, de ser bem recebido, né? Muitas vezes não é nada material, é apenas o amor que você tem a dar para aquela pessoa. Como a gente não se sente super bem quando vai na casa de um amigo querido que nos recebe com amor, com carinho, né? Não importa o que está sendo servido, não importa o que se tem talheres de prata, cristais, o que importa é a forma como a pessoa te recebe, né? O carinho que ela te recebe, né? E é isso que Paulo está enfatizando, né? Que Jesus nos ensinou, e Paulo está enfatizando nessa carta, que não é dar tudo, sim a caridade, a intenção que ele tem. E ele continua: a caridade é paciência, é paciente, é benéfica, né? E quando a gente fala sobre a caridade, a gente não pode esquecer o que Kardec nos trouxe no Livro dos Espíritos, na questão 886. Ele pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. A definição de caridade deixará pelos Espíritos tem um sentido totalmente moral. Ou seja, ele começa aqui o que Kardec nos trouxe, né? É paciente, é benéfico. E, novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, ele nos traz instruções dos Espíritos, onde ele fala: sede paciente, pois a paciência também é caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória,
que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho, para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, a paciência com o nosso irmão, né? Desde aquele na nossa família, o nosso amigo do trabalho, nosso companheiro aqui de centro, a gente sempre ter a paciência como parte do nosso dia a dia. Porque estamos todos aprendendo, né? Acho que no momento que a gente troca, essa pessoa não sabe de nada, Jaqueline não sabe de nada, né? Não estuda, não faz nada. Mas não, a gente troca. A Jaqueline está em processo de aprendizado, processo de progressão moral, assim como eu. Da mesma forma, eu tenho os meus próprios defeitos que eu preciso trabalhar. Não preciso ninguém apontando isso para mim. Eu sei quais são. Né? Se eu me autoconheço, eu sei quais são. Eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar. E é isso que a gente tem que olhar. A gente tem a paciência com o nosso irmão. Né? E ela se torna benéfica, porque traz uma paz interior muito grande. Né? Na hora que você para de querer que os outros sejam do jeito que você quer e você aceita aquilo, isso é benéfica para a pessoa, porque você para de ter aquele atrito de querer sempre o tempo todo consertar a pessoa, né? E acaba trazendo a paz para nós mesmos. A gente entende, o entendimento de que aquela pessoa tem que passar pelo aquilo, assim como nós. E ele continua: a caridade não é invejosa, não é temerária, não se esnoberce, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. E aí aqui eu separei uma outra passagem do livro A Vinha de Luz, que é a lição 163, o irmão, que fala: quem dá para mostrar-se é vaidoso, quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando-o ao ponto de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome da geleira, quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo é explorá-lo e delinquente potencial. Em todas as situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mesclas de personalismo inferior, reserva o plano maior, o título de irmão. Eu acho que esse é o título que todos nós queremos, né? De irmãos. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem aquele irmão, não sei se é o irmão de sangue, mas aquela pessoa que você olha e fala assim, essa pessoa é um irmão para a vida inteira, que eu confio, que eu amo, que me apoia, que me ajuda, que está ali quando eu preciso. Esse é o irmão, esse é meu irmão. Essa pessoa eu amo como meu irmão. Esse é o irmão. E nós queremos todos ser irmãos de alguém, né? Acho que todos nós temos aquele desejo de estar ajudando com amor, né? Com caridade, fazer aquilo de coração, não fazer porque precisa. Então vamos ser irmãos, mas não só daqueles nossos amigos. Vamos lembrar de ser irmãos com todos aqueles que estão passando por nossas vidas, né? Seja na família, nos amigos, no trabalho, onde quer que seja. Aquelas pessoas que passarem por aqui, que vejam em cada um de nós um irmão. E ele continua: não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.
E no Evangelho segundo o Espiritismo ele traz sobre a indulgência, né? E o que é indulgência? A gente fala muito em indulgência, mas não é uma palavra muito utilizada. Então, no Evangelho ele traz bem claro que é aquele que não vê defeitos alheios e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. É tão bom aquela fofoquinha, né? De vez em quando. Mas isso não fazer a fofoca é o começo de ser indulgente, né? Você não passar pra frente. Você viu alguma coisa que não tá legal, você não vai passar pra frente pra outra pessoa. Pode até ir lá, conversar com aquela pessoa, falar, você fez, não foi legal, tal, né? Tentar entender o ponto da outra pessoa, mas não passar pra frente. Isso é ser indulgência. É quando não olhar, fulano de tal fez aquilo porque ele queria isso aqui, ó. Ele queria puxar o meu tapete. Tenho certeza que ele fez aquilo por causa disso. Talvez ele não tenha feito por motivo nenhum. Ele simplesmente fez porque era o trabalho dele, ou fez porque achou que era a melhor coisa a ser feita, né? Às vezes a gente procura pequenas coisas para justificar o que acontece com a gente, né? Então a indulgência é justamente isso. É não olhar com esses olhos de que a outra pessoa está fazendo alguma coisa de mal, de ruim. É enxergar. Ele continua, ele fala que quando ele fala não divulgar, né, os defeitos alheios, oculta-os, pelo contrário, evitando que se propague, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não aquelas que, fingindo atuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia, ou seja, botar os panos quentes, né? A gente sabe, a pessoa cometeu um erro e tal, a gente tenta amenizar, ajudar aquela pessoa que causou o erro e tal, mas sem deixar aqui levantar a poeira e piorar a situação, né? Sempre tentar ajudar aquele. Isso é ser indulgente. Isso é ajudar a nós mesmos e ajudar aqueles outros, né? Porque mais uma vez ele traz aquela paz, porque a gente para de olhar os outros com aquele olhar negativo. A gente olha sempre com um olhar um pouco mais positivo para todas as situações, né? E no final desse capítulo ele fala: sede, pois, severos convosco, indulgente para com os outros, né? Severos com os nossos erros, para que a gente corrija os nossos erros, né? E aí ele termina: tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, né? E esse finalzinho, tudo sofre, me remeteu ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o bem e o mal sofrer, né? O item 1 das instruções dos Espíritos, ele fala: bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzidos: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso. Ou seja, muitas coisas que a gente chama de sofrimento, né, que está fazendo a gente sofrer, nada mais é do que o nosso trabalho aqui, né? A gente às vezes considera: estou passando por isso, estou sofrendo, mas se você souber sofrer, né, porque o saber sofrer não é sentar passivamente e falar: vou aumentar aqui, estou levando chicotada, vou aumentar, vou pedir para dobrar a chicotada. Não é isso, né? O saber sofrer é você ter a fé que as coisas vão melhorar, entender que as coisas vão melhorar e seguir em frente, né? Dar o seu melhor para sair daquela situação. Se conhecer, saber o que está gerando aquela situação, para que você consiga ter uma paz. E essa paz não precisa desencarnar, não. Eu vou desencarnar, estou sofrendo agora, mas quando eu desencarnar, eu vou para um lugar, vou para o nosso lar, lugar maravilhoso, vou trabalhar lá com os espíritos evoluídos, ou vou para um lugar melhor ainda, né? Porque eu estou sofrendo muito. Não é bem assim, né? O saber sofrer é ter a certeza de que eu estou dando o meu melhor, eu estou me instruindo, eu estou entendendo quais são os meus problemas para que eu possa melhorar. E essa paz, esse lugar maravilhoso, está aqui.
Pode ser o momento agora, porque essa paz está dentro de cada um de nós, né? Então não é esperar o repouso daqui a alguns anos, não, depois de desencarnado, não. E aí ele continua: a caridade nunca há de acabar, mas as profecias passarão, as línguas cessarão e a silêncio será abolida. Devo ter cometido algum erro aí, desculpa. Com efeito, imperfeitamente conhecemos e imperfeitamente profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, será abolido o que é imperfeito. Né? E o que me chamou a atenção é que nunca há de acabar. Né? Então, se está todo mundo progredindo, todo mundo melhorando, por que não acaba? Não é que vai acabar? Não acaba nunca? Não acaba nunca. Por quê? Porque Deus está em constante criação. Essa criação não acaba nunca. Então, sempre vai ter alguém ou alguma coisa para a gente ajudar a melhorar e a progredir, né? E as profecias passarão da mesma forma como as coisas têm progredido, algumas coisas que foram ensinadas no passado, que foram parte das leis, né? Antigamente, matar uma pessoa era uma coisa simples e se fazia por qualquer motivo, né? Hoje algumas pessoas ainda pensam. Algumas ainda matam, mas a gente ainda pensa um pouco, opa, isso aqui não está certo, né? As pessoas poderiam olhar, queimar cristãos, entregar aos leões há 2000 anos atrás, era ok, né? As pessoas achavam aquilo divertido. Hoje você fala nisso, nossa, que horror, né? Então, por quê? Porque a gente está em constante progresso. Então, essas profecias, elas passam, elas tomam uma nova forma, digamos assim, né? Uma forma mais apropriada ao tempo que a gente está vivendo. E a gente está sempre aprendendo, né? E abolindo o que é imperfeito de nós. Abolindo e explicando as coisas da forma como Deus quer que a gente entenda. E a gente pode usar cada um de nós como exemplo, né? Como nós éramos quando a gente tinha 15, 16 anos, o que pensávamos. Tenho certeza que muitos aqui pensam um pouquinho diferente daquela época, né? Quanta coisa a gente aprende durante a vida e melhora, né? O tempo todo. E essas profecias vão sempre se ajustando e melhorando. Se a gente pensar no Chico Xavier, as primeiras psicografias dele foram Emmanuel falou assim: joga tudo fora, queima tudo. Por quê? Porque aquilo foi um treinamento para ele. Agora você está pronto, agora vamos para o que é real. Então, ele teve um momento de aperfeiçoamento até a utilização daquelas psicografias. Assim é com a gente. A gente está profetizando, a gente está dando o nosso melhor naquele momento, né, com os nossos exemplos, evangelizando o melhor que a gente pode, mas conforme a gente vai aprendendo, vai se conhecendo, a gente muda as nossas atitudes, muda os nossos exemplos, e aí as pessoas olham pra gente com nossos olhos, com outros olhos, né? E aí ele continua: quando eu era menino, falava como menino, apreciava como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem feito, dei de mão as coisas que eram de menino. Mas agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço, em parte, mas então hei de conhecer perfeitamente, como eu mesmo sou conhecido. Aqui eu trouxe um pouco sobre o progresso que a gente tem no Livro dos Espíritos, porque a gente é criança, adolescente, adulto, idoso, né? A gente vai progredindo, vai aprendendo coisas novas, e não dá para escapar falar sobre progresso que a gente tem no Livro dos Espíritos. E eu trouxe duas questões, a 801 e 802, que fala: por que os Espíritos não ensinaram desde todos os tempos os que ensinam hoje? Ou seja, por que há 2000 anos atrás, sei lá, quantos mil anos atrás, quando nós fomos criados como Espíritos, os Espíritos mais evoluídos foram lá e ensinaram tudo de uma vez pra gente? E ele responde: não ensinai às crianças o que ensinai aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender.
pelos seus ensinamentos, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Ou seja, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Isso a gente fala o tempo todo no Espiritismo. E da mesma forma como a gente não dá a um recém-nascido um pedaço de pizza, uma batata frita, a gente dá o leite materno, né? Por mais que eu queira levar meus afilhadinhos a comer batata frita, os pais não deixam. É a mesma coisa com os ensinamentos. Conforme a gente vai evoluindo como espíritos, a gente vai aprendendo um pouquinho mais. E assim foi com o Espiritismo, né? O Espiritismo teve seu momento para que os espíritos viessem e trouxessem tantas lições para nós. É o meu computador, gente. Deixa eu ver aqui, Bia. Né? E é interessante que ele fala que muitas coisas os homens não compreenderam ou desfiguraram. Quantas vezes a gente tem um entendimento, a gente lê uma coisa, tira nossas conclusões e aí vai por um caminho desviado, né? Isso a gente está fazendo o tempo todo. Então, nem sempre foram coisas que não foram, que a gente não compreendeu, a gente colocou de uma forma diferente, por algum motivo, né? E na questão 802 ele pergunta: desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção os mais incrédulos? Né? Por que não aparece em todo lugar, para todo mundo, para que todos possam entender e aceitar aquilo? Né? E aí o Espírito responde: desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos, e entendes ainda homens que os negam. O Cristo, ele próprio, convenceu os seus conterrâneos com os prodígios que realizou? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam mesmo quando vissem? Não é por meio dos prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Ou seja, Jesus não veio e convenceu a todo mundo. Até hoje tem pessoas que podem ouvir sobre Jesus e falam assim: não acredito, não faz o mínimo sentido essas coisas todas, né? Então, mesmo que todos nós, todos encarnados hoje, pudessem ver o mundo espiritual, muitos ainda não. Estamos todos alucinando juntos, né? É uma alucinação coletiva que está acontecendo. Muitas pessoas ainda não acreditavam. Isso seria um milagre. E não é através do milagre que a gente vai progredir, e sim através da razão, a gente entender essas coisas todas. E aí ele termina. Obrigado, Binho. Tenta o mouse, esse mouse não funciona assim. Ok. Clica com isso. Ok. E aí ele termina esse capítulo, obrigado, Binho, com: agora, pois, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, o maior delas é a caridade, né? A fé e a esperança está sempre conosco. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz, né, sobre, dentro de instruções aos Espíritos, sobre a fé e a caridade, que diz: certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoar, exercitando-vos na caridade,
porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos, né? Então, a fé, junto com a caridade, tudo que a gente vive encarnado, é o que vai nos levar a esse lugar melhor, a esse progresso que a gente tanto espera, né? A fé, para a gente ter a esperança de que esse dia chegará. E a caridade, que é a forma como a gente chega lá, ajudando ao próximo, né? Ajudando de todas as maneiras, né? Através da indulgência, através da caridade, caridade física, uma palavra amiga, né? Escondendo os erros dos outros, não divulgando os erros alheios, né? Cada coisinha que a gente faz no nosso dia a dia é a prática da caridade. E no capítulo 19 do Evangelho, ele fala: a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Ou seja, nada diferente do que ele fala. A fé, esperança e caridade, né? Então, para concluir, não podemos deixar de esquecer que essas três coisas vão estar sempre juntas no nosso dia a dia. Não é uma vez por semana indo ao centro espírita, não é uma vez por semana no nosso evangelho no lar, mas sim a cada segundo das nossas vidas que a gente tem a oportunidade de praticar a caridade. A gente ficar de olhos abertos, a gente vai ver quais são essas oportunidades que a gente está tendo a cada segundo, né? Na ajuda de ajudar um amigo, um companheiro de trabalho, vai estar sempre ali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado por terem vindo. Agora nós vamos ter alguns minutinhos para perguntas, ou discutir um pouco mais o tema. Márcio, pode tentar ajudar um Sandra, pouco. eu gostaria de lembrar que nós temos a tradução do Haroldo, do Novo Testamento, aqui na nossa biblioteca, para quem ainda não tem. É bem lembrado. Se alguém tiver interesse, a gente tem a tradução do Haroldo na nossa biblioteca. E ainda não está confirmado, mas ela mandou um e-mail para o Haroldo. Parece que ele está terminando a tradução também das cartas. Oh, fiquei me perguntando isso. Por que ele não traduziu as cartas? Ele está no processo de conclusão. Ela Excelente. mandou um e-mail para ele, mas ele ainda não confirmou ainda. Muito bom. Alguma pergunta, gente? Eu gostaria de quando se serve, né? Que eu tenho tentado, quando os problemas aparecem, às vezes se a gente olhar bem, a gente deve até agradecer, porque quando às vezes acontece, aí tu tá ali piscando a luz para você mudar em alguma coisa, se aperfeiçoar mais, talvez aquele problema esteja aparecendo porque você de alguma forma está provocando ou não está fazendo nada para solucionar, para melhorar. Pode estar dentro pode ser um problema pra gente nos melhorarmos como pessoa, ou nos melhorarmos através da caridade, ajudando a outra pessoa que está precisando. Só parado reclamando daquele problema, mas você não olha pro problema e fala assim, o que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer alguma coisa para melhorar esse problema? Exatamente. É isso. Obrigado, Jaque. Vou chamar o pessoal para o passe. Chamar as crianças, né? Vamos chamar as crianças para o passe. Ângelo, o senhor, por favor, poderia desligar as luzes. Agora vamos nos preparar. Tentar limpar um pouco nossos pensamentos. Continuar focados nas palavras de Jesus, principalmente nos ensinamentos que revimos hoje. E assim vamos estar prontos para o nosso passe.